E começando a revisão do capítulo 48 de Boruto. Sim, eu sei que eu disse na revisão passada que seria uma exceção, mas esses últimos capítulos realmente estão me interessando ao ponto de me deixar animado o suficiente para fazer revisões. É uma porrada atrás da outra, é um acontecimento que dá base para várias possibilidades futuras e teorias atrás do outro. Sinceramente, minha cabeça está a mil com coisas que eu quero discutir e comentar. Pois bem, a luta prossegue com o Koji tentando atacar o Ishiki com vários katons, mas vendo que nada surtia efeito, pois os poderes do Ishiki agora estavam em um nível superior, ele usa o Ranjishigami no Jutsu, um ninjutsu clássico do Jiraiya que a princípio parece ser uma tática muito boa da parte dele, já que esse ninjutsu usa os cabelos do usuário e como o Sukuna Hikona não pode encolher seres vivos, não tem efeito sobre esse ninjutsu, porém isso também não funciona. O Ishiki escapa encolhendo e reaparece no ombro do Koji, dizendo que não importa o que ele faça, não pode derrotá-lo em hipótese alguma, mostrando um nível de desdém pelo seu adversário digno do Madara. Mas não só isso, depois de humilhar o Koji dessa forma, o Ishiki aparece de frente para ele em seu tamanho normal e fala sobre sua condição atual, confirmando o que é dito pelo Amado no capítulo passado sobre ele ter apenas alguns dias de vida por seu corpo não aguentar o seu poder. Nesse caso, 2 a 3 dias de vida, segundo o próprio Ishiki. O que também confirma que as circunstâncias de sua ressurreição não encurtaram ainda mais o seu tempo de vida ou o seu nível de poder como eu estava supondo no capítulo passado. Muito pelo contrário, ele parece estar com o seu poder total apesar do tempo de vida limitado. Mas enfim, sabendo disso, Koji não se abala e continua disposto a derrotar o Ishiki como se fosse realmente capaz disso. Mas o Ishiki logo acaba com todo o seu entusiasmo, revelando as reais intenções do Amado, que aparentemente o Koji ainda não havia se tocado. Basicamente, o Ishiki assume que o Amado escapou para Konoha e que ele pretendia derrotá-lo com a ajuda de Naruto e Sasuke, pois sabia que o Koji não seria capaz disso, e termina dizendo que os deveres do Koji chegaram ao fim no momento em que ele foi trazido para fora do Jigen, exatamente o que o Amado dá a entender no capítulo passado. Ao que tudo indica, o próprio Koji não sabia que estava sendo usado pelo Amado e que foi jogado em uma missão suicida, como nas palavras do Ishiki, nada mais do que um peão sendo sacrificado, tanto que ele tenta negar as palavras do Ishiki, assumindo ser um blefe. O que já pode ser um indício do que podemos esperar do Amado em questão de caráter. Parece que assim como Danzo, para ele os fins justificam os meios, e vai tentar usar qualquer um para alcançar os seus objetivos. O que não significa necessariamente que ele seja mal intencionado ou um futuro vilão como alguns dizem por aí. Enfim, prosseguindo, o Koji decide partir para cima do Ishiki usando, dessa vez, para a surpresa de muitos, o modo Sennin. Detalhe que o Koji não precisa de ajuda de sapos para reunir energia natural como Jiraiya fazia, e assume uma aparência muito mais próxima da perfeição se comparado ao Jiraiya, lembrando muito a forma que o Naruto assume quando estava próximo de concluir o seu treinamento no modo Sennin durante o capítulo 415. Isso pode confirmar o que muitos já suspeitavam sobre o Koji, de que ele não é apenas um clone pronto, mas sim um clone aperfeiçoado do Jiraiya, feito para superar o seu original, assim como Mitsuki em relação ao Orochimaru. E em paralelo a essa situação, em Konoha, o Amado recebe os documentos de seu pedido de asilo, lhe concedendo direitos como cidadão de Konoha, mas o limitando apenas ao território da vila. Também é sugerido pelo Katasuki que ele pode usar o centro de pesquisas de Konoha, mas apenas sob sua supervisão, com a condição de ceder sua tecnologia. Diria que uma decisão um tanto arriscada, pois quais são as chances do Amado passar a perna em alguém como Katasuki e usar o centro de pesquisas ao seu favor? Se bem que ele tem a Sumire como assistente, uma ninja mais do que capaz de ficar de olho no Amado, então darei o benefício da dúvida. Mas além disso também temos o final do drama envolvendo o Shikadai. No final das contas, o Amado trollou todo mundo. O colar explosivo no pescoço dele era falso, mostrando que apesar de suas ações bem questionáveis, o Amado não é exatamente um monstro desalmado.
Por isso que, como eu disse anteriormente, não dá para dizer que ele seja mal intencionado ou um vilão futuramente, mas essa é uma questão que eu irei comentar ao terminar o vídeo. Mas enfim, indo para o assunto que realmente interessa, o Amado revela que a pior parte de toda aquela situação ainda estava para começar, basicamente confirmando a suposição feita pelo Ishiki. Naruto e Sasuke eram os únicos capazes de ter alguma chance. Um detalhe interessante é que nesse trecho o Naruto até cogita ajudar o Koji para que eles tenham alguma vantagem, assim como muitos já esperavam que ele faria no capítulo passado. Afinal, a princípio, essa seria a decisão mais lógica nestas circunstâncias. Porém, o Amado não recomenda que ele faça isso. Em resumo, ele explica que agora a prioridade do Ishiki é implantar outro karma no Kawaki. Portanto, mesmo que eles fossem até lá, o Ishiki não perderia tempo batendo de frente com eles e iria diretamente para Konoha atrás do Kawaki, deixando Naruto e Sasuke com poucas opções a não ser minimizar os danos à população evacuando a vila, já que inevitavelmente a chegada do Ishiki a coloca em risco de ser destruída, esconder o Kawaki, protegê-lo e derrotar o Ishiki antes que ele implante o novo karma no Kawaki. É o clássico: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Enfim, voltando para a luta entre Koji e Ishiki, o Koji tenta atacar o Ishiki com vários katons, onde podemos até ver um ataque de katon inédito até então, o katon Ingeki, que parece uma espécie de taijutsu, uma forma de se usar o katon nunca vista antes. Mas ainda assim, nada adianta, o Ishiki simplesmente apara todos os ataques com as palmas de suas mãos. E em um determinado momento, assumindo que o Sukuna Hikona é um ninjutsu ocular e, portanto, o usuário tem que estar enxergando seu alvo, o Koji tenta usar a estratégia de obstruir a visão do Ishiki com uma parede de chamas e atacá-lo pelas costas com um Odama Rasengan. Porém, antes de ser pego pelo ataque, o design do olho do Ishiki muda e ele usa uma nova habilidade, o Daikokuten, invocando as pilastras que ele havia encolhido bem em cima do Koji, esmagando um de seus braços e parcialmente a parte inferior de seu corpo. Uma habilidade que, segundo o Ishiki, lhe permite armazenar qualquer coisa que ele encolhe em uma dimensão onde o tempo não passa, e recuperar sempre que ele quiser, dando como exemplo uma taça de vinho, além de também trazer o seu traje original. Uma cena que dá um ar muito mais badass ao Ishiki, diga-se de passagem, me lembrando muito a cena inicial de Castlevania Symphony of the Night. São poucos os vilões que têm esse nível de elegância ao ponto de beber uma taça de vinho na cara de seu adversário, só faltou ele invocar uma cadeira e sentar com uma pose imponente enquanto fazia isso. Muito foda. Mas enfim, isso explica aquela cena do capítulo 24, onde ele invoca uma mesa com todo um jantar preparado do nada. No final das contas, foi algo bem mais simples do que muitos imaginavam, incluindo eu mesmo. E talvez essa habilidade também possa explicar até mesmo a longevidade do corpo do Jigen, que é apenas um corpo humano. Ele pode ter passado esses milhares de anos nesta dimensão esperando o mundo ninja evoluir para pôr o seu plano em prática, ou interagindo com o mundo fora dessa dimensão em curtos períodos de tempo entre centenas de anos. Mas em todo caso, o Ishiki, depois de tudo, ainda joga na cara do Koji que ele sabia que não tinha chances de vencer e apenas não queria aceitar a traição do amado, por fim lhe prometendo matar o amado por tê-los enganado, até mesmo fazendo questão de ouvir suas últimas palavras ao amado como um último favor para um ex-companheiro, mostrando mais uma vez o seu caráter nobre e honroso, apesar de ter tratado o Koji com desdém. Mas se aproveitando dessa brecha, o Koji escapa com um Cut-User reverso, curiosamente indo contra as palavras do Ishiki sobre ele estar destinado a morrer ali. Claro, ainda é cedo para afirmar que o Koji vai sobreviver, porém isso é muito provável. E caso ele sobreviva, isso pode confirmar o que eu disse na revisão passada sobre o significado dele ser uma estrela da mudança e tal. Alguém que não está preso às amarras do destino e pode mudá-lo, talvez tendo até influência no destino de outras pessoas ao seu redor. Detalhe que a legenda na capa desse capítulo, na versão vazada da V-Jump, foi traduzida como Além do Destino Esculpido, o que eu acredito estar se referindo a essa cena. Mas também pode ser que o Koji só seguiu um dos possíveis destinos que o Jiraiya teria seguido caso não tivesse escolhido se sacrificar para confirmar suas suspeitas sobre o Pain.
Lembrando que a própria profecia feita pelo Gamamaru, o sapo ancião, sobre o Jiraiya ter um discípulo que traria uma paz ou uma destruição jamais vista, já indicava que o destino não segue uma linha reta, ele pode ter suas ramificações e resultados distintos. Pode ser que no final das contas o Code só esteja seguindo uma rota diferente dentro do próprio destino do Jiraiya. O que também me faz pensar se a utilidade dele para o Amado acabou aqui ou se o Amado está vários passos à frente e ainda tem planos para o Code se baseando nas mudanças que a sua sobrevivência pode trazer ao destino. Mas enfim, sem se importar muito com o paradeiro do Code, o Ishiki se teleporta indo atrás do Kawaki. Enquanto isso, em Konoha, Boruto e Naruto têm uma discussão. O Boruto se mostra preocupado e quer participar da luta, mas o Naruto dispensa a participação dele por motivos já ditos anteriormente. Mas o ponto interessante aqui é que o Boruto questiona como Naruto e Sasuke pretendem vencer alguém muito mais forte que inclusive já os venceu da última vez. E em resposta, o Sasuke tem um dos diálogos mais icônicos desse capítulo. Ele simplesmente dá um choque de realidade no Boruto, dizendo que está preparado para morrer a qualquer momento pelo bem de Konoha. E o Naruto também, eles estão sempre preparados para isso. E por fim questiona o Boruto se ele se sacrificaria pela vila, deixando o garoto sem palavras, dando um feeling de que de fato eles estão indo para uma missão sem volta. Mas logo eles são interrompidos pela chegada do Ishiki levitando acima da vila, bem antes do que esperavam, inclusive aparentemente antes mesmo da evacuação dos civis começar. E assim o capítulo 48 termina. Agora, terminando o vídeo, tivemos mais um excelente capítulo trazendo mais uma vez um bom ritmo equilibrando as cenas de ação e diálogo. Se bem que o problema, entre aspas, do capítulo passado em relação aos diálogos persiste. Temos diálogos, como eu posso dizer, didáticos além da conta, se estendendo demais, citando coisas que já foram ditas no capítulo passado ou não indo direto ao ponto, dando voltas no mesmo assunto. Quantas vezes não vimos o limite de tempo de vida do Ishiki sendo citado? Acredito que o Kodachi poderia ter feito um roteiro um pouco mais objetivo, mas isso é um pequeno detalhe. Em todo caso, dou um grande destaque à coreografia de combate que vem melhorando e se tornando mais variada em relação às lutas anteriores. Bem diferente do que o Ikemoto nos entregou na luta entre Naruto e Delta capítulos atrás, sem falar de criar toda uma expectativa para o próximo capítulo. Principalmente em relação ao possível sacrifício de Naruto e Sasuke e a destruição da vila, que muitos estão assumindo ser referente à mesma destruição que vemos no capítulo 1, mas tenho minhas dúvidas. Revendo o capítulo 1, não me parece uma destruição que aconteceu há uns 2 anos atrás. Há muita fumaça entre os escombros, o que já indica que foi uma destruição recente. Claro, eu posso estar completamente errado, mas visto a personalidade do Ishiki, duvido muito que a vila será destruída. O Ishiki sempre se mostrou alguém que não recorre à violência em um primeiro momento. Ele sempre tenta dialogar, diferente do Momoshiki, que é violento, trata os humanos como seres inferiores e se diverte os esmagando. Ele é alguém nobre, requintado e que até mesmo mostra um certo nível de respeito por seus adversários. Não me surpreenderia se ele fosse um príncipe do clã Otsutsuki. Certamente ele vai tentar negociar evitando um combate desnecessário ou uma destruição desnecessária. Não me entendam mal, não é porque ele se importa com alguém, mas porque ele não é um bárbaro, ele prioriza a etiqueta. E sobre o possível sacrifício de Naruto e Sasuke, que já está fazendo uma parte do fandom assumir que eles vão morrer, sendo direto, eu duvido que Kodachi e Kishimoto tenham coragem de matar esses personagens. E no caso do Sasuke, acredito que ele ainda tem um papel a desempenhar como mestre do Boruto. Então, se for para ele morrer, não será agora. Por mais que eu goste da ideia deles morrendo, porque a morte de personagens com esse nível de importância sempre é algo que traz grande peso dramático e impacto à história, aumentando o nível de tensão na obra como um todo, dando uma sensação de perigo, de que pode haver consequências e riscos reais em qualquer luta daqui para frente, que anda faltando em Boruto.
e também por ser um passo extremamente necessário no desenvolvimento do Boruto e da Sarada, afinal, mais cedo ou mais tarde eles terão que experimentar a perda de pessoas próximas, em especial a Sarada, que tem que presenciar alguém importante para ela morrendo para despertar o Mangekyou Sharingan. No final das contas, eles são os protagonistas da série anterior, são personagens extremamente populares com uma grande base de fãs. Matar personagens extremamente populares entre os leitores, que são basicamente os representantes da franquia em si, pode não ser uma boa decisão comercialmente falando. Infelizmente, para o bem ou para o mal, eu já me convenci que eles sempre estarão em evidência de alguma forma, mesmo que tomando um tempo de tela que poderia estar sendo usado para dar mais destaque ao restante da nova geração. Não é à toa que eles são os mestres dos protagonistas. Eles sempre estarão em volta de Boruto Kawaki. Não tem para onde correr. O que não significa que eles não podem ser deixados um pouco mais em segundo plano por um tempo, sendo selados, gravemente feridos ou mesmo perdendo parte de seus poderes. Aliás, era o que muitos esperavam desde a última luta contra o Ishiki. É até curioso que depois de um certo choro inicial, Fandom até aceitou muito bem a situação. Mas eu diria que a melhor escolha, que agradaria a maior parte das pessoas com algum nível de bom senso, seria privar Naruto e Sasuke de seus principais poderes, mesmo que temporariamente, o que não seria difícil. Bastaria o Ishiki usar algum selamento que impeça o Naruto de usar o chakra da Kyuubi e ferir o Rinnegan do Sasuke. Convenhamos que Naruto e Sasuke são tão poderosos que, por mais que eles ainda tenham perdido boa parte do nível de poder que vimos no final da obra original, seja por qual razão, que inclusive eu espero que seja esclarecida nos próximos capítulos, eles ainda são extremamente poderosos. Há um desnível enorme entre eles e outros ninjas consideravelmente poderosos. Muita gente até está cogitando um cenário onde o Kawaki será considerado uma ameaça ao mundo, se tornando um alvo das grandes nações, as fazendo se voltar contra Konoha e o Naruto, o levando a querer acabar com a Era dos Ninjas. Mas ninguém pensa que em um cenário como esse é de extrema necessidade a existência de um nivelamento entre Konoha e as outras grandes vilas, que as grandes vilas e os Kages representem uma ameaça a Naruto e Sasuke. No caso deles perderem parte de seus poderes nesta luta contra o Ishiki, eles não seriam mais inalcançáveis. Os outros Kages conseguiriam ser adversários à altura. O Naruto não conseguiria proteger o Kawaki de tudo e todos. O maior problema de uma história onde existem personagens muito poderosos é que eles acabam se tornando verdadeiros elefantes na sala. Fica difícil para o autor criar uma história convincente onde eles não consigam lidar com qualquer problema. Ele sempre tem que criar vilões mais poderosos, ou pelo menos poderosos o suficiente para enfrentá-los, uma maneira de nerfá-los ou uma desculpa para tirá-los de cena e dar algum espaço para outros personagens. Eu sei que os fãs de Naruto e Sasuke querem que eles sejam inalcançáveis, insuperáveis, intocáveis, mas devemos concordar que eles chegaram a um nível completamente disfuncional para a progressão dessa história. Pode até ser que no final eles recuperem tudo o que perderam e voltem até mais poderosos, mas no momento é essencial que eles sejam tirados desse pedestal em que foram colocados. Pelo menos entendam isso. E na boa, que fã de Naruto não gostaria de vê-lo lutando como Kashin Code está lutando neste capítulo, dependendo apenas de modo Sennin, ninjutsus mais contidos e estratégia, provando que ele é um verdadeiro Hokage, um Hokage completo, que não depende de power-ups exagerados. Pensem bem nisso. Mas enfim, mudando de assunto, acredito que muitos perceberam que esse capítulo quebrou muitas das suposições que eu fiz no capítulo passado, indo por uma rota bem mais simples e que quase todo mundo já esperava. Talvez eu esteja cometendo o erro de pensar demais em soluções mirabolantes para certas situações. Eu até questionei esse plano do Amado no capítulo passado, assumindo que seria um erro da parte dele deixar uma brecha para o Ishiki colocar um karma em alguém durante os dias de vida que lhe restam. Mas parece que o Amado não precisava se preocupar com esse tipo de detalhe. Ele tem total convicção que o Ishiki vai priorizar o seu receptáculo perfeito e não perder tempo com pormenores. Afinal, ele tem poder suficiente para recuperar o Kawaki e colocar um novo karma nele a qualquer momento.
Tanto que, como sabemos, ele vai conseguir fazer isso no final das contas. Mas ainda fica aí o questionamento do motivo dele ter precisado de todo um procedimento para implantar o karma no Kawaki. Afinal, por que com o Kawaki foi diferente? Será que agora, mesmo após recuperar o Kawaki, ele vai precisar passar pelo mesmo procedimento para implantar um novo karma nele? Como esse capítulo confirmou que o karma do Kawaki aparentemente não é um karma especial, eu suspeito que ele só precisou desse procedimento por estar passando o karma através do corpo do Jigen, indiretamente, e não diretamente através de seu corpo real, como ele mesmo fez com o Jigen e o Momoshiki fez com o Boruto. Talvez agora ele já não precise mais desse procedimento, mas só o tempo dirá. Mas enfim, em todo caso, esse plano do Amado ainda me parece um tanto suspeito. Convenhamos que Naruto e Sasuke não têm muitas opções no momento. Eu não vejo eles conseguindo fazer algo contra o Ishiki com seus poderes atuais. Talvez eles tenham sorte e a vida do Ishiki se esgote mais rápido do que esperado, como cogitado pelo Amado, então talvez segurá-lo pelo maior tempo possível seja uma opção, basta saber como eles conseguiriam fazer isso. Mas ainda assim me parece uma solução desesperada e arriscada, sem garantias de sucesso, o que me faz pensar se o plano do Amado de fato se baseia apenas em depender deles para derrotar o Ishiki. Eu não sei se vocês lembram, mas quando ele chega na vila, nem mesmo sabia que o Naruto estava lá. Do ponto de vista dele, o Naruto ainda estava selado, tanto que, sabendo disso, ele tenta falar com o Shikamaru, que estaria no comando nesse caso. Ele sabia que Naruto e Sasuke juntos não foram capazes de vencer o Ishiki em uma forma inferior. Na melhor das hipóteses, quando ele chegou na vila, apenas o Sasuke estaria ali para enfrentar o Ishiki. Por isso eu me pergunto, será que o Amado não teria alguma carta na manga que aumente as chances de vitória contra o Ishiki? Algo me diz que essa carta na manga pode ser o Boruto, especificamente alguma habilidade dele ou de seu karma. Será que finalmente veremos o Jogan aparecendo no mangá? Até porque, apesar do Naruto não querer que o Boruto se envolva, há grandes chances dele se envolver de uma forma ou de outra. É um clichê básico dos Battle Shonens que o protagonista se envolva em uma situação que ele foi avisado para não se envolver. Mas de qualquer forma o meu ponto é, eu sempre achei estranho o fato do Momoshiki, que não se mostrou tão poderoso assim na luta contra Naruto e Sasuke, ser a razão para Kaguya criar um exército. Claro que ela pode ter criado esse exército para se precaver de outros Otsutsuki mais poderosos, mas até onde sabemos, segundo o pergaminho que o Sasuke achou, foi pro Momoshiki. Então, qual seria a razão de tanto medo? Será que o Momoshiki não teria alguma habilidade capaz de derrotar outros membros do clã com extrema facilidade? E será que ele já usou essa habilidade e ninguém se tocou? Lembram de quando o Momoshiki transforma o Kinshiki em uma espécie de fruto e o devora? Já pararam para pensar que essa não seja uma habilidade inerente a todos os Otsutsukis, e sim uma habilidade única do Momoshiki capaz de absorver e assimilar o poder de outros membros do clã, independente do quão poderosos eles sejam? Detalhe que quando ele faz isso no anime, o Rinnegan dele brilha, indicando que seja uma habilidade de seu Rinnegan. E levando em consideração que o Momoshiki é baseado no personagem folclórico Momotaro, que é conhecido como Matador de Ogros, e que os Otsutsukis na light novel do filme do Boruto são denominados como Ogros, uma habilidade como essa faz muito sentido. Talvez o Momoshiki seja encarregado de caçar e punir outros membros do mesmo clã que transgridem suas leis. E pode muito bem ser que o Amado saiba disso e esteja usando Naruto e Sasuke da mesma forma que ele usou o Koji, com a intenção de que o Boruto interfira na luta e use essa possível habilidade contra o Ishiki. O que do ponto de vista dele pode ser matar dois coelhos com uma só cajadada. No caso dos dois se matarem, ele estaria se livrando de dois Otsutsukis ao mesmo tempo. O que nos leva a outro questionamento. O Amado na realidade é um vilão com o seu próprio esquema? No momento eu duvido. Certas ações dele podem ser questionáveis, mas ele parece ter alguma moral. Inclusive, mesmo trabalhando para Cara, ele se mostrou claramente incomodado na cena onde as crianças são sacrificadas na tentativa de implantar o karma.
Por isso eu acredito que, apesar de suas ações, os seus objetivos são nobres. Ele está fazendo de tudo para derrotar a maior ameaça ao mundo atualmente, mesmo que tenha que compactuar com o inimigo, trair aliados e sujar suas mãos. Mas talvez ainda seja cedo para definir qualquer coisa sobre esse personagem. Bom, então é isso, meus amigos. Eu acho que o vídeo já se estendeu demais, eu já viajei além da conta. Talvez nem tenha muito assunto para eu discutir nos próximos vídeos, mas é isso aí, vamos ver o que acontece. Agora eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos algum dia. Espero que no próximo vídeo.